É um tema que a gente sempre discute muito, né? É muito vendido como se a testosterona fosse, como se alguns fitoterápicos fossem capazes de estar aumentando a testosterona e aumentando a massa muscular. E diversos outras questões aí que a gente observa no mercado, né? Pois bem, eu sou o Caio, né? Também sou nutricionista, estou coordenando junto ao Leandro após a fitoterapia aqui de Patrocínio e toda quinta-feira, né, mostrar, né, aspectos que a gente vê na nossa pós, né, mas a gente amplia um pouquinho desse webinar e sempre convida colegas que a gente confia para estar discutindo sobre o tema, perfeito? Então, uma fitoterapia, né, mas uma fitoterapia uso racional, que de fato a gente possa estar aplicando, perfeito? Então, Heitor, fica à vontade para estar falando sobre o tema e vamos começar. Eu sou nutricionista, mestre e doutorando em Ciência da Saúde. Eu sou vinculado à Universidade Federal de Uberlândia. Até que ponto podemos modular a testosterona de uma forma natural? Então, temos várias estratégias, obviamente. Pode vir desde melhorar os hábitos de sono, diminuir o estresse, o hábito de ter um bom nível de atividade física, o exercício físico também, são coisas cruciais. E os fitoterápicos, eles poderiam entrar aqui como uma cerejinha do bolo. Então, vamos ver mitos e também a realidade. Até que ponto que podemos esperar de um fitoterápico na modulação de testosterona e alguns mitos também, porque existem mitos neste cenário. A testosterona é um hormônio que é crucial para a manutenção e a produção das hemácias, dos ossos, da musculatura estriada esquelética e do sistema nervoso central e até mesmo na saúde testicular, obviamente, uma vez que o testículo é o principal órgão que produz testosterona, no caso do homem. E a testosterona é importante, sim, para fertilidade, para libido, várias coisas relacionadas à saúde sexual masculina. Apesar de que, quando usa testosterona exógena, há um prejuízo, porque tem uma inibição, tem um feedback negativo. Mas, fisiologicamente, a testosterona que o homem produz é muito importante para a saúde testicular e ainda tem também um papel na pele. Então, concentrações normais, etc., é de se esperar uma pele até mais... Pode-se esperar uma especulação de ter uma pele mais hidratada, ok? Mas, com o excesso de testosterona, tem que saber a conversão dela, porque pode estar convertendo para uma dihidrotestosterona, e a dihidrotestosterona pode afetar a estética da pele. Então, tem pessoas que são mais suscetíveis à produção de acne. E como que ocorre a produção de testosterona no organismo? Então, tem toda uma relação por trás do eixo HPT. É um eixo que envolve o hipotálamo, a pituitária e o testículo. Envolve uma conexão central desde o cérebro até chegar no testículo. Ok? Então, no hipotálamo, há uma liberação pulsátil do GNRH. O que seria um pulsátil? Assim, a cada 90 a 120 minutos. Algo pulsátil. Ao passo que, na pituitária, há o estímulo para a produção do hormônio luteinizante, que é conhecido como o LH. E também o ACTH. O ACTH vai ter ação na adrenal e o LH no testículo. Reparem bem nessa imagem, o que vai acontecer. O LH, então, se liga no receptor dele nas células de Leydig, que são células do testículo, e o ACTH vai ligar no córtex adrenal. Ok? Começando, agora focando na parte principal da figura aqui, que é onde produz mais
mais testosterona na célula de Leydig. Então, o LH ligou no receptor dele, na célula de Leydig, a um estímulo da via do colesterol, esteroidogênese, oriunda de lipídios, colesterol, pregnenolona e, por fim, a testosterona. Galera, isso aqui está muito resumida, esta via aqui, ok? Não teria como colocar toda a via aqui na imagem, senão ia poluir, ia bagunçar. Não precisamos saber todas as enzimas, os derivados aqui, ok? É igual a via da glicose. A via da glicose é gigantesca. Mas, para quem quer uma informação mais prática, a gente, né, decora, foca mais nas palavras principais. Ok? Para não ficar, digamos assim, vomitando muito termo bioquímico, já que eu quero algo objetivo para chegar e mostrar algo clínico para vocês. Tranquilo? O ACTH, por sua vez, então, ligou aqui com este receptor no córtex adrenal. E aí, temos a produção, novamente, algo resumido, de DHEA, né, que é um precursor da testosterona. Eu não vou falar aqui de outros agentes, além de fitoterápicos, mas isso aqui é um dos motivos porque existe uma hipótese da suplementação de DHEA no aumento de testosterona. Eu falo suplementação, mas o termo correto aqui para o Brasil é administração. Mas internacionalmente pode falar suplementação, ok? De DHEA. Só que este DHEA pode ser convertido em estrogênios, ok? Então é algo muito delicado. E por isso que eu irei focar mais aqui, para cumprir como objetivo na aula, nos fitoterápicos. Só que existem outras estratégias que não é a própria testosterona direta, para tentar manter níveis ótimos, saudáveis, assim, de testosterona. Mais importante é nós termos o conhecimento da magnitude dessas vias aqui. No testículo, a produção ele é responsável por 90% a 95% da produção de testosterona. É muita coisa. Ao passo que na adrenal, de 5% a 10%. Tranquilo? E é importante deixar claro que qual que é a principal diferença entre o homem e a mulher na produção de testosterona? É o testículo. O homem tem testículo, a mulher não tem. Então, por isso que a testosterona da mulher é muito menor do que a do homem. O homem tem 10 vezes mais testosterona da mulher por causa disso. Olha aqui, 90% a 95% da testosterona é produzida na célula de Leydig. E a mulher tem, obviamente, o adrenal. Então, por causa do adrenal, ela consegue produzir um pouquinho de testosterona. Aqui fica, dá para ver o eixo que eu falei do hipotálamo, GNRH, LH, testículo, ok. E tem algumas ações enzimáticas que, na fitoterapia, através de ensaios clínicos randomizados, às vezes, digamos, não tem uma análise ainda, um consenso muito grande em relação a biomarcadores associados com a testosterona, às vezes, ok? Então, por isso que eu acho que a testosterona na saúde masculina, ver o marcador, o biomarcador testosterona, é algo soberano, porque é mais analisado do que biomarcadores relacionados. Por exemplo, se pegarmos um estradiol, DHT, tem alguns estudos que analisam isso com a testosterona, mas outros não. E por trás disso, temos as ações de enzimas, a 5-alfa-redutase atua aqui na testosterona para transformar ela, convertê-la em DHT. Como eu falei, aqui tem a ação na pele,
e até mesmo na próstata. Só que aí é legal deixarmos claro o seguinte: a testosterona, ela pode sim ser convertida em DHT, mas não necessariamente o fitoterápico que aumenta a concentração de testosterona vai aumentar paralelamente a DHT. Às vezes aumenta o nível de testosterona, que não é muito, eu já estou adiantando as coisas, ok? Mas não vai aumentar a DHT ao ponto de ocasionar problemas na pele, como acne, ou na próstata. Pelo contrário, tem agentes nutracêuticos ou fitoterápicos que têm um papel protetor na próstata. Até mesmo, pessoal, ontem mesmo eu estava vendo um filme na Netflix e são dois personagens idosos. Aí, um fala do outro do beta-citosterol, que nós usamos para quem tem a hipercolesterolemia, porque é muito bom para reduzir a concentração da LDL, do colesterol total. E eles citaram na parte da próstata, e de fato, tem alguns estudos que mostram, sim, a beta-citosterol para a saúde da próstata. Devido ao tempo, eu não vou citar muita coisa em relação à saúde da próstata, vou focar na testosterona, mas é legal deixar isso claro para vocês, que em se tratando da saúde masculina, nem tudo é só testosterona, tem mais coisas. Por exemplo, quando entramos aqui na parte de próstata, entramos diretamente na área de urologia. Aí tem que saber sintoma, etc. Não tem como deixar de falar de fluxo urinário também. Então, a fitoterapia é muito ampla. E, felizmente, tem algumas estratégias, até mesmo aqui, para quem tem problema na próstata. Ok? E na parte que a testosterona é convertida em estradiol, ela sofre a ação de uma enzima que chama aromatase. Estradiol é o E2, é um tipo de estrogênio. Tem estriol, estradiol-estrona, o estradiol é o E2. E aqui teria alguma ação no osso, na gordura, no tecido adiposo, cérebro, mas é igual eu falei, é o mesmo raciocínio para DHT. Às vezes o fitoterápico pode aumentar a testosterona, mas não necessariamente vai ser convertido em estradiol. Então, eu acredito que, pelo que eu sei das evidências, não precisamos ter um receio assim. X coisa aumentou a testosterona. Vai ser convertido em DHT ou estradiol de uma maneira natural, fitoterápica, assim? Não. Na minha concepção, não é algo que devemos ter uma preocupação, diferentemente quando há o uso exógeno, farmacológico. Aí outra coisa, porque o potencial de aumentar a testosterona é muito maior do que fitoterápico. Ok? Aí tem também alguns sinais da andropausa, se é que a andropausa existe. Existe, assim, um dilema por trás disso, mas a andropausa, apesar das definições que tem, nada mais é do que alguns sintomas clínicos que estão associados com o déficit de andrógenos, de testosterona. Então, problemas na musculatura esquelética, a sarcopenia, então, pode ser um problema aqui. Existe também a obesidade sarcopênica. Então, ao passo que reduz massa muscular esquelética, aumenta, sim, o tecido, pode aumentar o tecido adiposo. Enfim, isso é muito amplo. Tem até a relação de queda de cabelo, né? E na nossa sociedade, no nosso mundo moderno, existem vários agentes externos que prejudicam a testosterona, como eu falei bem lá no início, um sono que não é bom, deve ser ajustado. E se a pessoa ingere bastante álcool, até mesmo parece que a cannabis, a maconha mesmo, poderia estar afetando o eixo, o álcool. Enfim, eu não vou citar o quanto que ingerir álcool ou cigarro pode afetar a testosterona. Isso eu gosto de deixar bem claro, assim, em aulas mesmo que eu dou, que
por exemplo, uma aula de pós-graduação inteira, que daí eu tenho tempo de mostrar o quanto que um álcool afeta, ou até mesmo a maconha, ou, enfim, o sono. Mas, assim, falando no geral, temos vários agentes externos que afetam a testosterona. Então, pode ser interessante tentar dar um up natural na testosterona, principalmente antes de pensar no uso farmacológico direto. Por quê? É muito mais fácil você deixar de usar o fitoterápico, que vai ter uma ação diária, do que deixar de lado, por nada assim, do nada, uma aplicação de duratestoon ou deposteron, que são tipos de testosterona que têm ésteres mesclados, mas que demora dias, semanas, e mexe agressivamente no eixo. Então, para de produzir, assim, o fitoterápico não. Mantém a produção, mantém o estímulo do GNH, LH e FSH. Ok? Em relação à concentração de testosterona, existe um valor laboratorial que, no geral, vai de 300 a 800, 900 nanogramas por decilitro. Aqui eu achei até baixo demais neste laboratório, que é de referência, mas normalmente tem até alguns guidelines que consideram já 200 e pouco, abaixo de 300, como deficiência, ok? E eu conheço o pessoal os pesquisadores da área de urologia, testosterona, e nos estudos deles mesmo, eles consideram abaixo de 300 como baixa testosterona, ok? No geral, varia isso. Guarda mais ou menos essa faixa, ok? Este intervalo, porque eu vou mostrar o impacto dos fitoterápicos e daí vocês vão ter noção do aumento. Ou se aumenta ou não. Tem uns que não aumentam, outros aumentam. Se vai aumentar, por exemplo, de 300, vai para 1.000. Aí passa um pouquinho da referência laboratorial. Será que faz isso? Bem, referência laboratorial, ele tem uma origem epidemiológica por trás disso, ok? E aí eu trago um estudo muito bom, que foi publicado no maior jornal de endocrinologia e metabolismo. E estudos assim que dão suporte para gerar as referências laboratoriais. Prestem atenção aqui nessa tabelinha. Homens, quase 10.000 homens. Tranquilo? E eles viram a testosterona total média. Como que é referência laboratorial? É o seguinte, referência se dá através de percentil. Percentil é isso aqui, ó. Todos os homens. É um percentil 2,5 e o percentil 97,5. Ou seja, pensa o seguinte, é uma escala de 0 a 100. A população que está aqui, neste percentil, vai ser o limite inferior, ok? E o máximo é esses 2,5% que está acima deste 97,5% aqui, ok? Ou seja, é 2,5% da população que é menor aqui e está acima disso aqui. Então, é assim que faz referência, ok? Acima desses 2,5% é o limite inferior, e acima dos 2,5%, passou dos 97,5%, vai ser o superior. Então, pessoal, 95% acaba englobando este range, essa faixa que seria normal. Então, é 95% da população geralzona. É claro, não pega atleta aqui. Que o atleta, não sei o quê, etc. Não tem como, mas é algo epidemiológico e que tem uma aplicabilidade clínica muito boa. Para daí, então, sabermos. O fitoterápico vai conseguir extrapolar essa parte aqui, essa média, que vai de 95% da população. Será que
dá para encaixar ali nos 2,5% na parte superior, ou passar disso. Além de que, existe um pico de testosterona na manhã, jovens, idosos, de manhãzinha, é bem importante deixar claro, porque o prescritor do fitoterápico, ele tem que saber dosar testosterona. Não estou falando dosar, chegar lá no laboratório, pegar o kit, colocar lá no equipamento, na máquina, para fazer a leitura. Não, não é isso, pessoal. Mas é pegar e saber que tem um horário específico para dosar testosterona, que é de manhã. E quando falamos de agentes que podem aumentar a massa magra, por quê? Porque o que é vendido é o seguinte: fitoterápicos aumentou testosterona? Pode aumentar a massa muscular? Será? Com testosterona, porque a gente tem que nos vacinar. Estamos aí no meio da pandemia, etc. Temos que vacinar, obviamente, contra o coronavírus, mas temos que nos vacinar na ciência também, para evitar coisa ruim. E aqui eu vou dar um exemplo horrível para vocês. Um estudo muito clássico, de 96, deram 600 miligramas por semana de testosterona, sendo que a dose terapêutica é de 100 miligramas por semana, ou seja, 6 vezes a mais, e houve que um aumento em 10 semanas de 6 quilos de massa magra, ok? Aí fizeram um suplemento, desenvolveram um suplemento ATP e deram 400 miligramas desse suplemento por dia, por 12 semanas, e viram que um aumento de 4 quilos, muito bom. Aí analisaram um tal de HMB, por 12 semanas, 3 gramas por dia. E tudo isso envolvendo treino de força, porque para crescer tem que treinar, musculação. E aumentou mais do que 6 quilos de massa magra. Aumentou mais do que 6 vezes a dose tradicional de testosterona por semana. 6 vezes. Um HMB. E quando juntou um HMB com um ATP, vixe, daí ganhou 8 quilos de massa magra. Gente, isso aqui não existe. Isso aqui são estudos com dados que não dá para confiar. Esses 3 aqui, tá? Ok? Os 3. Não existe isso. Ser melhor do que essa dose que é cavalar de testosterona. E aí, sim, temos que nos vacinar. E ciência é o seguinte, não quer dizer que está publicado que é bom. Então, tem muitos pesquisadores bons, pessoal, ok? Pesquisadores, professores, que se enganam com a HMB ainda, por quê? Porque não conhecem os bastidores da coisa e olha lá o artigo e dá para acreditar. Mas quando você sabe dos bastidores das coisas e vê uns dados estranhos, aí começamos a duvidar, a ficar com o pé atrás. E neste cenário aqui, onde que poderíamos colocar os fitoterápicos? Pensa aqui, ganho de massa magra, porque seria um desfecho clínico muito relevante. O pessoal quer usar fitoterápico e não quer só aumentar a testosterona, óbvio. Vamos lá, ver algo independentemente da testosterona. Por quê? Muitos estudos vê só aumento da testosterona, algo espermático, da próstata, pensando na saúde assim, não no aumento de massa magra. E aí que eu começo a parte assim, de trazer os estudos com fitoterápico, com um paper que viu um aumento de 2,5 kg de massa magra e que perdeu concomitantemente 2,5 kg de gordura usando um tipo de fitoterápico. Muito bom, é uma combinação, ok? Garcinia, mangostana, cinnamon, tamala. É a folha, ok? Uma suplementação. Gente, isso aqui é uma modulação corporal fantástica, ok? 2,5 kg de músculo é muito bom. E perder isso de gordura que tem um volume, né, maior do que a massa magra. Então, pois é. Então, você perde 2,5 kg, você já dá uma diferença estética e consegue ver, ok? A roupa já cai melhor, você ganha ainda essa massa magra. Poxa, bacana. E aí? Eu não vou mostrar o estudo tintim por tintim, ok? Mas dá para confiar usando um fitoterápico, porque isso aqui é feito que, às vezes,
Creatina não dá, que é o suplemento mais estudado no mundo. Às vezes dá porque ganha o líquido junto, etc., a água. Mas ainda perder gordura desse tanto, gente. Tem pessoal que usa hormônio, oxandrolona, por exemplo, porque testosterona faz mais do que isso, na massa magra, principalmente. Não consegue ganhar isso. Dá para confiar? Olha, eu citei aqui os nomes dos fitoterápicos, mas nada mais, nada menos do que o extrato de uma fruta, ok? E a folha de louro. Dá para acreditar que uma folha de louro, o extrato, vai fazer isso? Eu acredito muito na fitoterapia como um papel coadjuvante na saúde, principalmente na parte cardiometabólica, que envolve perfil glicêmico, lipídico, pressão arterial. Mas, para ganho de massa muscular, é treino, é uma dieta bem feita. Ok? Olha aqui. Então, o efeito que o fitoterápico fez, essa parte aqui de preto, e o placebo não. Ok? Então, isso foi diferente em comparação com o placebo. Então, eu não coloquei aquele dado do nada. Está lá no artigo. E ainda eles fizeram um estudo experimental junto, que daí eles analisaram o hemogenin, que é um esteroide extremamente anabólico, gente. E parece que o efeito aí do extrato foi bem similar com o hemogenin, que não dá para acreditar, mas foi em roedores, em ratos. Aí outra coisa. Não duvido que tenha funcionado. Ok? Mas seres humanos, não dá para comparar. E aí, fechando essa parte de músculo, eu trago para vocês uma revisão que eu fiz de 2019 com um colega meu que é dos Estados Unidos, Scott Hall, e um colega meu que é de Portugal. O Scott Hall, ele trabalha em uma clínica especialista na área de saúde hormonal, e o Felipe, ele é nutricionista, mas ele é bioquímico também. Lá em Portugal tem a formação de bioquímico. Então, aqui no Brasil, para a pessoa se considerar bioquímica, ela tem que ser formada em farmácia, por exemplo, que é o farmacêutico bioquímico, ou fazer uma pós-graduação na área de bioquímica, para falar, eu sou bioquímico. Fora do país, existe a formação de bioquímico. E ele gostava muito de estudar esteroide quando ele fez um mestrado, há muito tempo. Então, ele gosta da parte de nutrientes também, obviamente, como nutricionista. Juntamos nós três, essa parceria, e fizemos um paper publicado no Journal of Ethnopharmacology, que é o seguinte: além do tribus terrestre, efeitos fitoterápicos na testosterona, em espermatozoides, parâmetros espermáticos também. Eu vou focar mais aqui na testosterona e parâmetros espermáticos. Okay? Então, temos aqui o Scott e o Felipe. Até que o Felipe português está lá com dieta cheia de peixes aí, no fundo do slide dele. Portugal se come mais peixe do que o Brasil, né? Enfim. Fizemos um screening, partimos de quase 500 artigos, filtramos, até chegar a 14 papers, naquela época, 2 anos. Então, talvez tenha um estudo ou outro depois disso. Ok? Mas lembrando, paper de 2019. Então, se é um negócio 2020, nesse ano, aí é interpretar de uma maneira isolada, porque a ciência se complementa. E tá aqui, pessoal, para quem gosta de posologia, presta atenção, é o resumo da literatura naquela época. Naquela época, 2019, 2 anos atrás, não é nada. Olha aí, 2 anos atrás era o quê? Então, a pandemia durando 2 anos. Aí. Então, é um negócio que parece que está demorando uma eternidade, mas você olha, já passou 2 anos. 2 anos, às vezes, passa muito rápido. Prestem atenção no aspecto posológico, que eu deixei claro, resumindo o que tem. Então, nem precisa pegar os estudos, fazer busca, etc. Está resumido aqui na tabela. Posologia, duração em semanas e a dose do fitoterápico. Ok? E aqui temos o efeito da testosterona, antes e depois. Lembra daquela faixa que eu falei, de 300 a 800 e pouco nanogramas por decilitro. Depois desse setinho aqui, é o final do estudo. Você olha aqui, pessoal, não passou, a média não passou da referência de testosterona, e, portanto, os fitoterápicos não fazem milagre. E não aumenta tanto assim a testosterona.
Mas pode aumentar um pouco. Aí sim. Querendo dizer esse pouquinho, né? Modulação natural, evitar colateral. E aqui que temos? Onde que teve essa setinha? Houve um aumento significativo. Mas eu quero pensar no biológico aqui. Esqueci estatística. Esquece. Vamos ver. Já que eu mostrei dados epidemiológicos, etc., para ver a referência, vamos ver. O meu resumo é o seguinte, que a mucuna e a ashwagandha foram os fitoterápicos mais potentes aqui, por quê? Aumentaram por volta de 150 nanogramas por decilitro a testosterona antes e depois. E é importante destacar que os indivíduos eram saudáveis? Não. Tinha oligozoospermia, problema na produção de espermatozoide. Foram estudos bem conduzidos, 12 semanas. E a dose foi homeopática? Não, foi uma dose relevante. Então, não foi uma dose pequenininha. Às vezes, tem que utilizar uma dose decente para ter um efeito que o estudo está mostrando. Ok? Eu vou dar um exemplo para vocês. A passiflora incarnata, que é vendido 100, 200 miligramas por aí. Gente, é para ter um efeito mesmo ansiolítico interessante, que eu já vi estudos assim que usam 1 grama, 2 gramas. Então, às vezes, a pessoa usa um comprimido e não vai ter um efeito biológico tão impactante assim. Está usando uma coisa que o efeito que ela vai ter na indução do sono, por muitas vezes, é placebo, e placebo funciona. Ok? E por isso que é importante ficarmos focados aqui na dose. Qual que foi a dose? 5.000 miligramas por dia. Não dá para colocar 5.000 miligramas em uma cápsula. Então, são várias cápsulas. Ok? Foi a mucuna. Como que foi ela? O pó da semente da mucuna e a ashwagandha é o pó da raiz. Ok? Aqui, long jack, fenogreco. Houve algum efeito? Houve. Mas não foi tão bom igual estes dois aqui. Então, na prática clínica, devemos escolher algumas estratégias e, portanto, aqui eu escolheria a mucuna e a ashwagandha. Como eu falei no título, é além do tribulus. Não coloquei tribulus aqui. Ok? Porque tribulus parece que não tem muito estudo com testosterona, e principalmente com homens com alguma comorbidade, com uma doença que afeta a parte do sistema reprodutor. Para testosterona, ok? Em se tratando na parte da seminal, houve sim algumas melhoras com os vários tipos de fitoterápicos aqui, que envolve o volume seminal, por exemplo, contagem de espermatozoide, etc. Mas isso aqui é para quem quer pensar em engravidar, ok? Aumentar a chance. Gente, e o homem tem 250 milhões de espermatozoides por ejaculação e precisa de um com motilidade, com a funcionalidade muito boa para engravidar, ok? Então, às vezes, até com uma baixa contagem de espermatozoide, ele pode sim engravidar a mulher. Isso é muito relativo à parte de engravidar. Mas, se quiser testar algum fitoterápico, a mucuna e a ashwagandha, por exemplo, funcionou bem aqui, ok? E mecanismo. A mucuna, principalmente, que eu destaco aqui, ela tem uma ação que é muito rica. Na parte aqui da L-Dopa. A L-Dopa, ela aumenta a L-Dopa. Aumentando a L-Dopa, tem um estímulo aqui para aumentar a dopamina que inibe prolactina, a prolactina que, por sua vez, ela inibe em partes a produção de testosterona. E, portanto, essa inibição da prolactina pode ser bom, que é oriundo do aumento da L-Dopa. A L-Dopa também estimula o GNRH, que por sua vez estimula o FSH, que é importante para quê? Para o estímulo nas células de Sertoli, que ajuda assim nessa parte de espermatozoide. Então a mucuna, sim, os efeitos antioxidantes dela pode ajudar também nessa parte seminal, ok? Tem essa modulação na L-Dopa. E quando eu falo nessa parte de antioxidantes, a mucuna e a ashwagandha, ok? Isso aqui é uma imagem que eu fiz, foi publicada e baseada em ensaios clínicos. Principalmente, mesclei com alguns estudos experimentais. Eles aumentam a capacidade antioxidante seminal. E isso pode deixar o homem com maior chance de engravidar, ok? Porque o esperma é muito sensível à parte de estresse oxidativo,
ok? Tanto é que existe correlações, por exemplo, a saúde cardiovascular prejudicada, com o estresse oxidativo, etc., tem uma associação com a saúde sexual, que envolve tanto a ereção, etc., e também a qualidade espermática, ok? Então, aqui é uma modulação do colesterol, fosfolipídio, triacilglicerol, até mesmo da frutose, sem ingerir o colesterol, fosfolipídio, triacilglicerol, ok? Há uma modulação de vitaminas aqui sem ingerir as vitaminas. Por quê? É algo que está modulando o sistema redox. Você não necessariamente precisa ingerir o nutriente para ele estar lá e melhorar. A capacidade antioxidante dos fitoterápicos, estes dois aqui, parecem modular isso, que por sua vez tem toda aquela ação. Lembra? Via da esteroidogênese, colesterol e testosterona? Mas, pessoal, o Tribulus é um mito para homens e não tem muito estudo, ok? Mas, pelo menos, tem estudos em mulheres. E é importante, tá, pessoal, falar assim na saúde da mulher, mas vamos lá. Vou fechar aqui antes alguns estudos controversos com o Tribulus, tá? Vamos lá. Ele é um mito? Um estudo de 2014 falou que Tribulus terrestre é ineficaz para aumentar a testosterona em humanos. Beleza. 2014 para homens, principalmente. Beleza. Testosterona, tranquilo, mas nem tudo é só testosterona. Por quê? E o Tribulus para a saúde espermática? Poderia nutrir o espermatozoide? Vamos ver. Isso é uma revisão sistemática de 2019. Tem muitas pessoas que usam essa revisão de 2014 ainda para falar que Tribulus não funciona. E aí que temos esse sistemático que mostrou que Tribulus pode funcionar para melhorar os parâmetros espermáticos, tá? Que os parâmetros espermáticos, dose de Tribulus. Eu vou mostrar aqui, foi de 250 a 500 miligramas no geral. 7 estudos com problemas relacionados à contagem do espermatozoide, etc. E dose de segurança. Teve um estudo aqui que deu 6 gramas 2 vezes por dia. 12 gramas por dia, por 60 dias, e não houve efeitos adversos, ok? Então, o Tribulus é muito seguro e pode ser eficaz para quem quer melhorar, ok? A qualidade do espermatozoide. A testosterona, ainda eu falo, prefiro mucuna e ashwagandha. Temos também testosterona nas farmácias, que podem ser comprados. Quem gosta de prescrever isso aqui é principalmente os urologistas. O pessoal da nutrição gosta mais da parte natural, de Tribulus a granel. E ainda, não podemos deixar de lado a saúde da mulher, ok? E o Tribulus, ele pode ser uma estratégia para melhorar a excitação sexual em mulheres com síndrome do desejo sexual hipoativo, ok? Então, a mulher com a libido, ela fica toda feliz, tal. Isso é qualidade de vida. E sem a libido, o que acontece? Perder a libido, fica triste. Então, é bom para a mulher também. Independentemente de testosterona ou não. Se está aumentando, teve o efeito clínico. E aí que eu destaco 2 ensaios clínicos para vocês do nosso Brasilzão, gente, com 750 miligramas de Tribulus por 120 dias. Do mesmo grupo, se eu não me engano, de BH. E tá aí. Então, devemos enaltecer a ciência do Brasil também, e nesta área. Então, mostrou que o Tribulus e aumento de lubrificação vaginal, orgasmo, satisfação e excitação. Tudo além de testosterona. Nem pensa em testosterona aqui. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Vamos ter uma brechinha aí para responder algumas questões de vocês agora. Heitor, eu queria... Na verdade, eu queria reiterar contigo, né? Até ontem a gente... falou sobre isso na live, né? A gente teve a vontade de fazer uma live ontem com a Claudinha, discutindo sobre diferentes aplicações. E aí, quando a gente fala em testosterona, né, e aí que fala em fitoterapia, a gente tem que ver, basicamente, como tudo em fitoterapia, né? Claro, a gente tem que saber aplicar, né? E você falou isso relativo à posologia, tempo de uso, então a gente tem que ver questões práticas, né? Quando a gente fala em fitoterapia, nesse caso, testosterona, mas a gente começa a ampliar um pouco a nossa visão relativa à relação
de fitoterápicos com esse hormônio. Então, a gente começa a observar que falar em fitoterapia para modular a testosterona, a gente deve pensar, ou seja, a menor coisa que a gente tem que pensar é relativa à massa muscular. Porque você mostrou aí nos seus dados, né, nesse grande estudo aí, norte-americano, primeiro, a gente fala em concentrações plasmáticas de testosterona em homens e mulheres, né, o homem varia ali, a depender do protocolo, né, de 150 a 900, né, 150 a 1.200 nanogramas por decilitro, e em mulher muito menos. E a gente começa a observar que, para aumentar a massa muscular por meio da testosterona plasmática, o aumento dessas concentrações plasmáticas tem que ser suprafisiológicas. Então, se você pegar um atleta, né, um esportista que usa muito esteroide, né, muito nandrolona, estanozolol, etc., você dosa essa testosterona vai estar 2.000, 3.000, 4.000 nanogramas por decilitro, né, concentração plasmática. E essa modulação, digamos assim, né, essa alteração nas concentrações está longe de acontecer em resposta a um fitoterápico. Então, você falou bem aí, o Itania sonífera e a mucuna, né, a mucuna pruriens, né, que a mucuna e a ashwagandha, ou ginseng indiano, ou Itania sonífera, eles têm uma capacidade de aumentar a testosterona plasmática em torno de 100, 150 nanogramas por decilitro. Isso está longe de ser aplicado, está aumentando a massa muscular. Entretanto, essa modulação de 100, 150 nanogramas, né, por decilitro, ele pode ter uma influência positiva em diferentes contextos. E aí, como você bem falou na tua aula, ele colocou, né, homens com oligospermia, né, com hipogonadismo, e idosos, né, ou seja, a gente começa a mostrar que a aplicação de fitoterapia, primeiro ponto, ela pode ter uma aplicação clínica, no sentido de a gente pode estar normalizando concentrações plasmáticas de testosterona, e isso pode ter um desfecho clínico positivo, né, como, por exemplo, aumentar a libido, como, por exemplo, aumentar a motilidade seminal, né, motilidade, funcionalidade seminal. Ou seja, de maneira geral, o pessoal foca muito em testosterona e massa muscular, só que a gente começa a ampliar um pouco essa visão. E nesse sentido, que até complementando a sua fala, nesse sentido, a gente começa a pensar em algumas prováveis situações que a gente pode estar modulando a testosterona, né, com alguns fitoterápicos, que a gente falou ontem. Então, idosos, como você falou, pessoas com problema na produção de hormônios, né, pessoas com hipogonadismo, mas aqui, voltando para a nutrição, né, ou seja, voltando para a área da saúde, de fato, né, que aqui tem muito profissional que é médico, que é enfermeiro, que é farmacêutico, pessoas que estão, por exemplo, muito estressadas, né, pessoas que dormem mal, pessoas que estão trabalhando demais, ou pessoas que estão em dietas hipocalóricas. Né? Então, nesse tipo de população, a gente pode estar utilizando essas espécies vegetais que você bem falou para estar modulando a testosterona de duas maneiras, seja de maneira direta ou de maneira indireta. Ora, você falou de maneira direta em relação ao estímulo de LH, de FSH, que vai ter um hormônio, né? Vai ter um estímulo na produção de testosterona. Mas também você falou na mucuna pruriens, que ela pode ter um efeito aumentado, pode ter um efeito que vai aumentar a levodopa, né? Que vai aumentar a dopamina, e essa, por sua vez, vai ter um efeito contra-regulatório à prolactina. E a prolactina que tem um efeito contra-regulatório da testosterona. Ou seja, a gente pode estar alterando tanto de maneira direta, né, as concentrações plasmáticas de testosterona, como de maneira indireta. Isso é muito legal, porque a gente começa a ampliar, né, o nosso leque de opções, tanto para a testosterona, mas o libido aí, que a Aline perguntou, né, que a Aline até perguntou aí, que seria uma coisa interessante, que eu até, não sei se você está lendo aí, mas, até leu, né, ela pergunta, para a libido da mulher, né, o tubo tem efeito positivo, tem que ser associado com os fitoterápicos? O que é que tu me diz disso? O que é que tu acha disso? Não precisa, Aline, porque eu citei rapidinho 2 estudos ali no final, de pesquisadores da UFMG, que eles viram só o tribulus mesmo, ele isolado, em comparação com o placebo. Portanto, se pensar em prescrição para a mulher, na libido, eu acho que só o tribulus para testar
é melhor, ao invés de focar naquela lista gigantesca que algumas pessoas passam com fitoterápicos, que eles nem sabem o efeito. A posologia está longe de ser ideal, você olha lá umas coisas com doses que não faz nem sentido. Às vezes tem um alopático ali no meio que daí vai te fazer um efeito, etc. Então, vai testar algo natural, Tribulus, só o Tribulus mesmo, é uma dose relevante. O estudo utilizou 750 miligramas por dia de Tribulus, que não é muita coisa, dá para utilizar uma vez só, pode ser utilizado durante a manhã, ok? Acordou, vai tomar água, né? Pode tomar o Tribulus assim, e daí ver se está melhorando mesmo. E em relação à saúde da mulher, tem a parte da lubrificação vaginal, o aumento do desejo na parte sexual, e daí é importante salientar que a mulher tem que ter um déficit ali, que é o desejo sexual hipoativo. É uma síndrome clínica que exige um diagnóstico para isso. Óbvio, eu não faço a menor ideia como dar o diagnóstico disso, mas dá para sentir o feeling, né, da pessoa que está relatando, etc. Se quiser testar, tranquilo. Dependendo do grau, assim, do problema da parte da mulher, é bom ter um tratamento, assim, conciliado com uma ginecologista, etc. E daí que a parte fitoterápica envolve para todos os profissionais. Pode ser uma ferramenta para o nutricionista e para o médico também. No caso, o Tribulus teria que ser o isolado mesmo. Isolado que eu falo, sem combinar com outras coisas, não precisa. O Tribulus, pronto. Pega de uma marca boa, uma qualidade boa. A Aline ainda estendeu aqui, e para mulheres que têm a menopausa precoce, todos aqueles tipos de cremes e pomadas vaginas podem prescrever? Sim, pode. Então, é uma maneira assim que vai ver se vai ajudar. Então, tem que esperar o relato da pessoa. Então, e como eu falei, o Tribulus é muito seguro, então tem estudo com 6 gramas 2 vezes ao dia, e se não for melhorar-se de uma maneira substancial, mal não vai fazer. Então, acho sim que vale a pena testar. Da Iana, né? Iana Elcione. Vamos lá. Daqui a pouco chega na tua pergunta, Iana. Eu acho até legal que a Aline perguntou, Heitor, e aí você respondeu com relação a que não é necessária aquela lista de coisas que geralmente o pessoal prescreve nas formulações magistrais. Eu acho importante falar, pessoal, é uma coisa que a gente discute muito aqui durante as aulas da nossa pós, é que a gente sempre fala muito no uso racional, né? No uso racional de medicamentos, e aí isso inclui os medicamentos fitoterápicos. Quando a gente fala em uso racional, é um tripé, né? A gente fala com relação à eficácia, segurança e qualidade do produto. Então, quando você faz uma formulação magistral com muitos ativos, você aumenta muito o risco de algumas interações farmacológicas, né? Algumas interações farmacocinéticas, farmacodinâmicas, que podem, porventura, ter um efeito rebote, enfim, pode estar tendo um efeito negativo. Então, a ideia, a gente está pensando, como o Heitor falou, a gente está tendo uma noção de mecanismo de ação e ter o desfecho clínico favorável. Quando a gente fala, e até já linkando um pouco com a pergunta da Iana, né, para a gente linkar, a Iana pergunta em relação à maca peruana. Então, assim, nesse sentido, a gente precisa entender um pouco dos respectivos mecanismos de ação e também entender o desfecho clínico, ou seja, se há de fato aumenta a testosterona, se há de fato aumenta a libido. Quando a gente fala, que foi a pergunta da Aline, a gente fala em libido, cuidado, a Aline e quem está nos escutando, libido não é só testosterona, tá? A libido está associada a diversos fatores, como, por exemplo, cortisol, como, por exemplo, a quantidade de prolactina, como, por exemplo, estresse. Então, tudo isso influencia na libido e não necessariamente apenas a testosterona. E aí, já linkando com a tua pergunta, Ilana, ela perguntou relativo à maca peruana, né? A maca peruana é a Lepidium meiene, né? Ou também conhecido como ginseng peruano. A maca peruana saiu agora recente, então a maca peruana ela se comporta como adaptógeno, e quando você pega para ver tanto o libido, né, tem uma ação adaptogênica, ela reduz a percepção da fadiga, e parece ter um efeito na libido. E esse efeito aumentador da libido em nada tem a ver com parâmetros hormonais.
Então, Ilana e Aline, vocês, né, perguntam com relação à libido, nem sempre está associada à testosterona, e a marca-perona, sim, pode ser interessante para estar aumentando a libido, tanto em homens como mulheres, tá? E aí, Aline, você pergunta, né, quais mulheres têm menopausa precoce, usa aqueles tipos de crenças fumadas vaginais, aí a gente começa a escutar nesses aspectos relativos à libido, enfim, né, a menstruação, aí precisa, enfim, precisa entender um pouco dos diversos porquês. Então, a gente vê que tanto a microbiota pode ter influência na libido, pode ter influência em alguns parâmetros hormonais, a gente observa scores de ansiedade. Ora, como o Heitor bem falou, a mucuna pruriens, ela aumenta a levodopa, que é o aumento da dopamina. Então, o indivíduo que está muito estressado, dormindo mal, etc., né, e geralmente mulheres na menopausa, no climatério, tem essa baixa sinalização dopaminérgica, isso pode estar diretamente associado, não indiretamente associado, à redução de libido, enfim, redução de parâmetros hormonais. Então, a gente, às vezes, nem tudo é testosterona, né, com relação à libido, então a gente pode estar aumentando esse desejo sexual, aumentando essa atividade sexual, através da modulação de coisas que nada tem a ver com a testosterona, tá? E aí também, Heitor, que o Rafael pergunta, né, mas a Anvisa não retirou do mercado os produtos nutríbulos? Rafael, o que a Anvisa retirou, né, é importante estar falando isso. Quando a gente fala em tribos terrestres, a Anvisa, ela meio que... o tribos, ele é um medicamento, ele pode ser, né, um medicamento fitoterápico, entendendo que o medicamento fitoterápico é um produto farmacêutico. Existem no Brasil hoje, legalmente, 2 produtos, né, 2 medicamentos, 2 marcas de tribos terrestres que são devidamente registradas, tá? Existem 2 marcas. Qual o problema? O problema é que no mercado, já há muito tempo, muitos estavam no comércio, muitos produtos de fora, né, que não tinham registro aqui no Brasil, e estavam sendo comercializados. Nesse sentido, e aí, como não tem nenhum registro pela Anvisa, e a gente sabe que, por exemplo, muitos produtos norte-americanos, principalmente, mas não só unicamente, muitos produtos norte-americanos, eles, na sua composição, têm outras coisas que não só o extrato vegetal, né? Ou seja, tem muito na nutrição esportiva, tem muito suplemento pré-treino que vem dos Estados Unidos que tem em sua composição medicamentos alopáticos convencionais que reduzem apetite, né? Que tem um efeito tipo efedrina, ou seja, são produtos que são naturais, né? Ou seja, derivados de espécies vegetais, mas que têm coisas não descritas. Então, a Anvisa, nesse sentido, ela coibiu, né, a comercialização de produtos que não eram devidamente registrados. Então, existem 2 marcas, né? Como eu vou citar o nome aqui, a gente pode estar discutindo depois, mas 2 marcas de produtos, 2 marcas grandes aqui no Brasil, que são produtos devidamente registrados. Baseado nisso, ela retirou do mercado, né? Aí houve aquela confusão, e após isso ela lançou uma nota dizendo que quem podia prescrever, né, o tribos terrestre é um profissional devidamente habilitado, tá? Só que a gente sabe, como o Heitor falou, a gente sabe que a gente pode comprar tribos na feira, né? A gente pode comprar o grão do trigo, a gente pode comprar, enfim, na feira. Mas essa questão da Anvisa foi relativo à legislação, né, relativo à regulamentação de produtos comercialmente disponíveis aqui, tá? Porque se você fosse em qualquer loja de suplemento, você via produtos de fora, que eram em inglês, enfim, que é algo que não pode, enfim, e diversas outras questões, tá? Então, a gente fala em tribos da Anvisa, foi isso que ela fez. Ou seja, se você tem uma empresa que quer começar a dar tribos, você tem que passar por todos os trâmites da Anvisa, né? E para garantir segurança, para daí ele poder ser registrado. Entende? Então, mais ou menos isso. E aí, depois eles colocaram aquela de ser necessário prescrição médica, né? Então, a confusão com tribos seria essa. Beleza? Tá. A Lenine continua, né? E no caso das pessoas que... Vou consumir aqui. E no caso das pessoas que estão em processo de emagrecimento e têm dificuldade de ganhar massa muscular, qual poderia ser indicado? Aí não tem respaldo, ok? Não precisa indicar fitoterápico aí no caso, ok? Porque se pensar na parte de composição corporal, a parte de suplementação cabe em uma mão só.
Então, não precisa de muita coisa, assim, quando a gente fala de saúde muscular, que tem de bom, assim, de evidência, e se pular essa etapa, não faz sentido. É o que, por exemplo, a creatina, a boa adequação proteica em primeiro lugar, e, se necessário, uma suplementação de proteína. Tem algumas coisas, apesar de ser controversas, assim, com o ômega 3, então um bom ômega 3, por exemplo, e daí, então, assim, ó, eu acho que não vale a pena pensar em fitoterapia para parte de composição corporal. Por exemplo, eu vou citar um exemplo, eu tenho bastante estudo, tenho de revisão e meta-análise com canela, e eu sei que tem alguns estudos que mostram que canela ajuda no emagrecimento, só que muitos desses estudos não têm um controle muito bem feito em relação com a dieta, ok? Então, fica difícil, digamos assim, depositar as esperanças, assim, na canela, para ajudar no emagrecimento. E o pessoal vê a canela como se fosse um termogênico, etc. E não tem um efeito termogênico, assim, tem no lado experimental. Porque a canela, ela tem um efeito para quem tem síndrome metabólica, para quem tem pressão alta, ok? E pelo contrário, tem gente que pensa que usar canela, você vai ficar hipertenso, ok? Isso vem, né, das vozes que é comentando, etc. Uma vez eu estava na farmácia, estava com uma coqueteleira lá, tinha umas cascas de canela, ou o pessoal fala pau de canela, eu falo casca, mas estava lá e a mulher, você vai morrer tomando isso aí, que é isso? A mulher na farmácia, eu falei, gente, que desinformação, estou aqui na farmácia ainda, solta uma coisa assim. Então, assim, para a parte da modulação, composição corporal, eu tenho as minhas dúvidas. Eu acho melhor trabalhar. Tenta aí, ó, a creatina, adequar a proteína, ver como está o treino, o sono. E isso, digamos, é o pilar. E Aline, e acho que complementando o que tu falou, até que você falou isso, Heitor, da pressão arterial, né? Eu até publiquei hoje na minha rede social, no Instagram, falando um pouco do mito com relação ao ginseng da Sibéria, né? O ginseng siberiano, que é o Eleutério. Que o pessoal fala que justamente isso, que aumenta a pressão arterial, e na verdade esse mito aí com relação ao ginseng da Sibéria, ele veio de um erro de tradução do russo para o inglês. Então os caras publicaram um artigo em 2014 falando um pouco dessa historinha, contando, e o erro foi na tradução do russo para o inglês, ou seja, confundiram, mais ou menos assim, o Eleutério, ele não baixa a pressão arterial em pessoas hipertensas descompensadas, de 18, né, a pressão 18 por 9, 180,90 milímetros de mercúrio. E o pessoal confundiu na tradução, dizendo que o ginseng siberiano, o Eleutheros cetucosa, ele aumenta a pressão até 18 por 9. Ou seja, um erro de tradução que gerou toda essa confusão. Aline, para complementar a tua resposta, né, que é o que a Laís fala, assim, a Aline perguntou, né, o que é que de fato pode melhorar a composição corporal utilizando fitoterápico. E, assim, são pouquíssimas coisas, né, assim, como o Heitor falou, é melhor fazer o básico do que, de certa forma, estar usando o fito. Mas o ponto que a Laís falou é que, Laís e Aline, a gente pode utilizar um fitoterápico de maneira adjuvante, como você bem falou, Laís, né, no sentido de, por exemplo, uma compulsão alimentar. Ora, se o indivíduo está tentando emagrecer, ganhando massa muscular, e ele não consegue dormir bem, e ele só vive, né, ansioso, ele só vive estressado, enfim, ele tem uma vontade de comer muito doce, a fitoterapia, como você falou aí, Laís, ela pode entrar justamente aí, né? Ela pode estar entrando como modulador indireto desses aspectos, seja um estresse excessivo, seja uma falta de concentração no dia a dia, seja uma compulsão por comer doce. E aí tu falou o que o Heitor falou, né? A mucuna pruriens, que é a mucuna que tem uma ação dopaminérgica. A gente fala na ashwagandha, que é o oitão sonífera, que tem uma ação também, né, a serotoninérgica, e também, como ele mostrou, aumenta a testosterona, né, em torno de 140 nanogramas por decilitro. Então, vê, se ela aumenta a testosterona, mas não tem nada a ver com a massa muscular, porque isso é um incremento muito pequeno para aumentar a massa muscular,
mas esse incremento de 150 nanogramas de decilitro de testosterona, ela pode reduzir os efeitos do cortisol, que é o hormônio do estresse que está associado, por exemplo, a dietas hipocalóricas, dietas hipoglicídicas, né? De modo que, aí sim, de maneira indireta, você entraria com isso. Mas percebe, se você não fizer o básico, se você não tiver uma ingestão calórica boa, uma ingestão de carboidrato e de proteína muito boa, e está usando alguns suplementos, né, digamos assim, uma creatina, um óleo de peixe, se você não estiver fazendo o básico, você não vai estar se beneficiando dessas estratégias fitoterápicas, tá? Posso repetir sim ali nos nomes, né? É a Mucuna pruriens, tá? A Mucuna pruriens, vou até colocar aqui no chat, Mucuna pruriens. A gente tem também a Witania sonifera, tá? Que é o ginseng indiano, que é a ashwagandha, Witania sonifera. A gente tem, o que foi que eu falei mais aí? Mucuna pruriens, Witania sonifera, e outros adaptógenos, por exemplo, né? O fenogrego, né? O fenogrego pode ter um efeito normalizador da testosterona, enfim. Então, a gente começa a falar em fito, é muito mais um efeito adjuvante que vai melhorar a qualidade de vida do paciente, e aí sim, ter um efeito talvez, né? Na qualidade do treino, né? Na continuidade do treino, enfim, e isso sim que é o que vai garantir um incremento em massa muscular ou coisa do tipo. E a Laís, aí no caso, ela citou, né, um tipo específico, grifônia. Eu não sei se fala grifônia ou grifonia. Grifônia. Então, talvez por causa da relação com 5-HTP, seria isso, né? Isso, exatamente. Pois é. Então, eu até coloquei aí. Eu não tenho assim, os estudos assim, de cabeça, né? Então, é parar para ver se tem um ensaio clínico bem conduzido com isso, como que eles estudam isso na nutrição, com algum fitoterápico, etc. Você expõe o paciente a uma dieta ad lib, que é à vontade, e vê se o placebo ou comparação com o tratamento em questão, houve uma diferença entre eles. Então, tem que ver se existe um artigo desse jeito. Eu sei que tem várias propostas com 5-HTP, ok? Mas eu destaco que a adequação dietética, às vezes, já pode dar conta. Por exemplo, a proteína tem um efeito sacietogênico, ok? Então, às vezes, pode ser bem mais interessante, porque, às vezes, existe uma dificuldade de adequar a proteína no paciente, ok? E pensando numa suplementação, por exemplo, de whey, ou de outro tipo de proteína, ou comer uma fonte de proteína, em um momento que você sabe que poucos minutos depois você vai ter uma compulsão alimentar. É muito comum à noite. A pessoa trabalha o dia inteiro, etc. De noite chega em casa, vai comer até o pé da cadeira, se deixar. Então, ele pode pensar, opa, vou chegar em casa, já sei que eu vou sentar no sofá. Às vezes tem gente que pega e faz isso, vai pedir o iFood, cara. Calma, toma uma proteína 1 horinha antes, ok? Então, sei lá, 5 horas da tarde, 6 horas, toma proteína, porque você sabe que vai chegar de noite em casa, lá para as 8 horas, e vai comer besteira. Ou também eu gosto muito do psyllium, né, que é o Plantagovata, que é fibra. Às vezes a pessoa não come fibra bem assim, no decorrer do dia. Então, sabe que vai ter aquela compulsão? Então, não só proteína. Então, tem aí o psyllium, tem na forma de sachê, que tem em farmácia, mas é muito caro. Ou, sei lá, pode usar criatividade, mistura com um pouquinho de Clyde, toma um negócio. Apesar que Clyde tem edulcorante? Tem. Mas você vai ter os benefícios ali do psyllium, para quem não vai conseguir tomar ele puro só com água, porque tem que misturar com alguma coisinha. E o que vende na farmácia é metade psyllium e metade outras coisas para dar um saborzinho, ok? Perfeito. Aqui, Heitor, para finalizar, né, eu vou com a pergunta do Cláudio, eu sei da tua hora, e bem interessante, tá? Eu vou reler aqui para quem está participando, pergunta bem interessante do Cláudio. O Cláudio fala assim, sabemos que há no mercado diversas marcas e fabricantes de tribos terrestres. Há uma marca ética, né, que é promovida para os médicos, que possui extrato purificado e concentrado de tribos com 280 miligramas. Perfeito. Há apresentações similares de diversas empresas, que possuem concentração de 1.000 e até 1.500 miligramas. Como saber se estas apresentações similares não possuem outras drogas misturadas que podem comprometer a fisiologia da próstata?
como saber também se são purificadas nessas concentrações? Tá, eu vou responder o Cláudio, tá? Então, você pode complementar. E por que eu queria... Por que essa pergunta do Cláudio foi muito boa? Cláudio, Cláudio Machado, né? Machado? Cláudio Machado. Cláudio, essa é uma ótima pergunta. Primeiro, você pergunta relativo à padronização, né? Então, a gente fala na questão da padronização, que é saber o marcador, né? Então, a gente sabe a quantidade que tem daquele marcador, né, que é aquele ciclo ativo naquele extrato, naquele produto. Então, isso é uma maneira indireta de saber se aquele produto pode ter ou não efeito, né? E aí, essa padronização, né, de saponinas, no caso do Tribulus, primeiro que boa parte... Aí começam as confusões. Boa parte dos trabalhos, Cláudio, eles não falam do teor de saponinas, alguns falam 70%, né, de saponinas no Tribulus, mas alguns trabalhos não. Alguns trabalhos eles falam unicamente na dose, em tantos miligramas, em tantos gramas do Tribulus terrestre. Então, primeiro, a gente não sabe qual seria essa padronização. E eu digo mais, ano retrasado, Cláudio, eu pude escrever, né, um e-book, até publiquei um e-book sobre o Tribulus. E o Tribulus, na sua origem, tem uma origem europeia e asiática, né? E lá na Europa, tem trabalho comparando, Cláudio, que Tribulus terrestres cultivados em países vizinhos, o teor de saponinas, né, ou seja, o teor de fitoquímicos de diferentes Tribulus terrestres, ele difere de um país para outro. Veja, países vizinhos que estão na Europa, que tem basicamente o mesmo clima, a mesma temperatura, a mesma altitude, etc., o teor de fitoquímicos difere. Por quê? Porque o solo, condições de colheita, de cultivo, são diferentes. Então, a gente critica a literatura nisso, porque boa parte dos trabalhos são trabalhos asiáticos, europeus, norte-americanos, e a gente vê um padrão muito diferente de resultados, sabe? Então, parece que existem alguns países que parece que tem um Tribulus que é mais rico em saponinas, o que pode ter uma relação com o desfecho clínico. Mas, primeira crítica que você desperta que a gente pode estar fazendo. E aí você faz a pergunta, como saber se estas apresentações não possuem outras drogas? Então, para agente clínico é muito difícil saber. É praticamente impossível. Você só consegue saber se você pagar, né, se você pagar uma empresa e ela analise, né, por HPLC, enfim, ela analise aquele lote daquele produto. E é tão complicado em saber isso, porque em suplementos alimentares, né, em produtos alimentícios, né, então o Whey Protein, quem não se lembra, Cláudio, aqui no Whey Protein, há uns 2 anos aqui no Brasil, que fizeram uma análise de diversas marcas aqui comercialmente disponível no Brasil, e tinha, por exemplo, o menor teor de proteína que era prometido, tinha um maior ou menor teor de vitaminas, tinha uma presença de contaminantes maior do que o permitido. Então, a gente que é clínico, saber disso é muito difícil, sabe? Assim, é praticamente impossível, né? A gente, como um clínico, a gente está sabendo. O que a gente tem que fazer é sempre estar de olho, né, em análise, né, de Anvisa, enfim, análise de empresas privadas que fazem isso e soltam os resultados. Então, para a gente saber o teor de padronização, se tem contaminantes, se tem outras coisas além dentro do produto, é praticamente possível. Tem isso com alimentos, com suplementos, né, que teoricamente deveria ser mais analisado, estudado, quanto mais, né, em fitoterápico, tá? Então, por isso que a Anvisa tirou de circulação produtos que não eram devidamente registrados, que não eram, enfim, legalmente permitidos aqui no Brasil. Então, essa é algo muito importante a ser discutido, Cláudio, porque isso não é só com relação à fitoterapia, é como a indústria de suplementação como um todo, da gente garantir, né, por esse uso racional, uso racional de fitoterapia, né, de medicamentos, para a gente estar sabendo eficácia, segurança e qualidade, né, esse tripé que a gente fala de uso racional. Então, como você falou, basicamente a gente está se baseando em trabalhos, de estudos, e ver a resposta, né, ver a questão de segurança, enfim. Então, é algo de fato a estar tendo que se
certificar, né, para poder estar minimizando o risco aos nossos pacientes. É mais ou menos isso. Quer falar alguma coisa, Heitor? É isso aí mesmo. Então, eu até citei a marca no slide, mas eu cobrindo o nome, então eu acho que o Cláudio sabe, você também, eu também. Não iremos promover a marca. Porque aqui está sendo tá sendo gravado, né? Então eu não queria me promover a marca, nem tem para quê, tá? Mas é fácil, galera. É só botar no Google, botar Tribos Brasil e vai sair lá, 2 marcas, tá? Exato, Cláudio, você também. Exato. E isso é igual você falou, o clínico não vai saber mesmo. Eu vou falar a verdade, eu gosto de ter marca de confiança. Então, por exemplo, se eu for usar uma coisa em mim, assim, às vezes eu prefiro importar algo, mas é diferente do que você ir comprar na loja de suplemento. Ela tem que seguir a lei ali. Então, às vezes eu consigo importar alguma coisa de uma maneira legal, etc. De marca boa de fora, né, que vem, tipo, o Brasil inteiro, etc., que é de confiança, né, que tem vários tipos de fitoterápicos. Que mostram laudos, né? Que eles divulgam laudos, né? E tem também. E para te complementar, Heitor, e também do Cláudio, para encerrar, né, o FitoWeb, se vocês trabalharem com farmácia de manipulação, pessoal, fica a dica. Assim que você entrar em contato com a farmácia de manipulação, peça o laudo do lote da substância, do ativo que você requisitou. Porque no laudo, primeiro, se a farmácia de manipulação colocar dificuldade para te mostrar o laudo, você já percebe que é algo estranho. Ora, por que a farmácia não quer me mostrar o laudo? Que desconfiança é essa? Então, fica o primeiro ponto. Peça o laudo da farmácia de manipulação daquele ativo que você está querendo fazer a requisição. E aí, no laudo, ele vai ter, né, a quantidade de contaminantes permitida, a quantidade do marcador, etc. Só um adendo aí, pessoal, fica o convite para vocês. Teve um outro FitoWeb que a gente fez mês passado com o Ivan. O Ivan, ele é diretor da Anfarmag, que é a Associação de Farmácias Magistrais. O Ivan, no webinário dele, na aula dele, ele mostrou um exemplo de laudo com as informações que você tem que ver. Então, vai aqui no YouTube, no canal da Praticina, e bota lá no FitoWeb, e a gente ainda não entrou o FitoWeb do Ivan, vai entrar amanhã, salvo engano. Mas na aula dele tem falando do laudo, ou seja, ou você, como o Heitor falou, vai atrás de marcas de confiança, ou se você estiver trabalhando em uma farmácia de manipulação, peça o laudo. Se ela dificultar a entrega do laudo, te mostrar, é porque tem algo estranho, tá? Se ela te mostrar, já é um ponto positivo, porque ela está te mostrando facilmente, e aí você lá dá para ver com os seus próprios olhos do laudo, tá? Então, seria mais ou menos isso, uma maneira de você estar minimizando o risco de estar consumindo um produto que de má qualidade, seja porque não tem a padronização adequada, seja porque está um contaminante, tá? Pronto, perfeito, Heitor. Então, a gente vai terminar por aqui, pessoal, né? 1h30 de webinário, de FitoWeb. Vou estar encerrando por aqui, tá? Queria agradecer vocês pelas perguntas muito boas aí do Cláudio, da Aline, da Lana, enfim, do pessoal. E aí, percebam, galera, mais ou menos isso. O Heitor discutiu diversas espécies vegetais que podem ser aplicadas, né? Ele falou algo muito importante relativo a, cuidado, desfecho clínico é diferente de diferença estatística, né? Então, não necessariamente que tem uma diferença estatística, ele vai ter um desfecho clínico com relação, por exemplo, à massa muscular, à testosterona. E aí, a gente ampliou a visão de vocês relativo às diversas aplicações, tá, de fitoterápicos na testosterona, e sim, ou seja, para idoso, para jovem com dieta hipocalórica, para pessoas com hipogonadismo, enfim, diversos contextos. Beleza? Então é isso, tá? Agradeço vocês, né? Sigam o Heitor nas redes sociais. O Heitor, ele produz muito conteúdo, né? Ele gera muito conteúdo com relação à nutrição, com relação à fitoterapia. Também convido vocês a estar seguindo o perfil da Prata Ensino, tá? A gente sempre está publicando coisas lá também, tem o nosso blog, etc. E é isso, tá? Vamos entrar esses momentos para estar, de fato, trazendo mais para a prática, né? A gente está trazendo a ciência, nesse caso, a fitoterapia, para a prática do profissional de saúde, do prescritor de fitoterapia, né? Do fitoterapeuta, seja nutricionista, farmacêutico,
enfermeiro, fisioterapeuta, médico, ou seja, biomédico, ou seja, está trazendo aqui a divulgação, a aplicabilidade da fito no contexto da nossa saúde. Beleza? Então, quer falar alguma coisa, encerrar? Ok, fechando aqui. É isso aí, pessoal. Sou um cara bem aberto. Quem quiser ir me seguir no Instagram, quem não me segue, mandar algumas mensagens lá, trocar uma ideia, uma dúvida ou outra, pode ficar à vontade. Sigam o Caio também, que já está quase passando os 10 mil. Daqui um dia arrasta para cima toda hora. Daqui a pouco arrasta para cima. Pegue o Caio aí também. Então, qualquer dúvida, né, além disso aí, que nós tivemos aí um bate-papo bom, geral, pode mandar mensagem que eu vou respondendo aos poucos, etc. É isso aí. Valeu demais, Caio. Valeu, pessoal. Agradeço, Heitor. Pessoal, então é isso. Muito obrigado por estar aqui com a gente até agora, né? Muito obrigado pelas perguntas. E vai enrolar mais Fito Web. Então é isso. Boa noite para vocês e até a próxima. Até mais, pessoal.